Olá, sejam todos bem-vindos. Começa agora mais uma edição do nosso programa Saúde Animal. Você sabe que nós temos um encontro marcado aqui todas as semanas, o programa inédito nas noites de quarta-feira e depois as reprises durante a semana. Temos ainda a facilidade de acompanhar as edições para você que não viu ou gostaria de rever lá por meio da nossa página do Facebook, Programa Saúde Animal. É só você curtir a página e receber as notificações, inclusive com os temas que serão abordados aqui a cada semana. Você já sabe que esse é o nosso Saúde Animal, idealizado pelo professor Dr. Fábio Manhoso e com essa parceria com a Universidade de Marília, Hospital Veterinário da Unimar. E é sempre com grande satisfação que nós recebemos aqui profissionais da área que podem trazer atualidades e, o mais importante, mostrar para todos nós da sociedade a importância do profissional da medicina veterinária e até onde eles podem chegar com esse trabalho para trazer benefícios, não só para os animais, mas para a população com a saúde pública veterinária, que é um tema muito atual. Hoje, por exemplo, nós vamos falar com o professor doutor Paulo Sérgio Jorge, está aqui com a gente, médico veterinário, egresso da Universidade de Marília, e ele vai contar um pouquinho já essa trajetória de trabalho até chegar no nosso tema. Nós vamos falar sobre bem-estar animal e qualidade da carne e o trabalho hoje que ele executa lecionando, como docente na FATEC de Marília, que aí é uma curiosidade que certamente chama a atenção. Doutor, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Obrigado, tudo bem? Tudo bem, obrigado. Queria agradecer você, Denise, o Fábio, que realmente apoia a medicina veterinária, o nosso Conselho Estadual de Medicina Veterinária, e agradecer também a Unimar, que realmente sempre quando a gente forma, a gente quer retornar a casa, então eu sou formado na Universidade de Marília, acabando a graduação, vou falar um pouquinho da minha história. Sim. Acabando a graduação, eu fui atuar em Ribeirão Preto, numa clínica de pequenos. Uhum. Aí, a partir de lá, passei no concurso público, fui trabalhar com vigilância sanitária e epidemiológica. Uhum. Saindo de lá, passei no mestrado em Jaboticabal, e depois, finalizando o mestrado, eu retornei a casa, a Unimar, dando aula no curso de medicina veterinária, onde eu atuei por 12 anos, E depois retornei fazendo doutorado em Jaboticabal, com o professor Prata, na área de carnes. E atualmente eu sou concursado na FATEC de Marília, no curso de Tecnologia de Alimentos, ministrando a disciplina de Tecnologia de Carne e Derivados, que é um assunto que a gente pode até comentar, que todos os sábados nós temos vários churrasqueiros no Brasil. Às vezes começa na sexta. Começa na sexta, isso às vezes vai até o domingo. E muitas vezes as pessoas elas só têm interesse de comprar a carne, mas não se preocupam com alguns detalhes sobre a qualidade, a procedência dessa carne, a conservação dessa carne. Então, o que a gente... O assunto é muito atual e de suma importância para todos nós. Mas só voltando aqui na trajetória do doutor, que é interessante, o começo do trabalho com pequenos, e aí a gente se pergunta, dessas possibilidades, e aqui é uma prova de que o profissional tem acesso a muitas áreas, mas uma outra pergunta para voltar ainda. Por que medicina veterinária, doutor? A medicina veterinária foi um sonho desde pequeno, porque eu sou da cidade de Colina, perto da região de Barretos ali. E lá existe o Instituto de Zootecnia, antigo Instituto de Zootecnia, e tem o APTA, que hoje é Polo Regional Agrícola do Governo do Estado. Sim. E realmente a minha tia tinha uma pensão lá. E vários profissionais da área de agrárias, agrônomos, zootecnistas e veterinários, ficavam hospedados na pensão justamente da minha tia. Sim. E como eu era pequeno, a minha mãe ajudando ela na pensão, nessa parte aí de trabalhar, ajudar a minha tia na estrutura, e eu fui pegando gosto pelas coisas. Ouvindo as conversas, ouvindo as conversas e tal. E aí, durante as férias, eu ia com os profissionais para a propriedade, para a fazenda, antes de formar até. E aí, comecei a pegar gosto. Ou seja, na família não tem ninguém na área. Na família não tem ninguém na área. Eu fui o primeiro realmente a atuar nessa área, Aí se apaixonou, não tem jeito. Aí a gente, nós gostamos e hoje somos formados aí há 18 anos, nós estamos no mercado, buscando conhecimento, passando conhecimento. Muito dinamismo, No final das contas, eu falo que hoje, eu acredito que a função do professor na universidade, com esse avanço da tecnologia, é mostrar caminhos. A finalidade do docente hoje na universidade é mostrar os caminhos e as possibilidades que o aluno ele pode atuar dentro do mercado de trabalho. Incentivá-lo a estudar. Porque às vezes, na mentalidade da população, fica assim, o médico veterinário é cuidar do bicho.
do animal. Né? Clínica de pequenos, clínica de grandes. Então, é só... Quando você fala, né, o médico veterinário na área de alimentos com qualidade, fala, poxa, mas isso o médico veterinário ele pode atuar? Pode atuar. E por que ele atua, né? A pessoa sempre pergunta. Né? E assim, ele atua dando a segurança para o consumidor consumir carne, consumir leite, origem animal, ovos, né? Origem animal. Produto, a proteína que a gente fala, né? Que é a carne. Então você pode passar uma doença de um animal para o outro via alimento. Carne, ovo, leite. Mel, né? Então você tem toda essa estrutura. Então, quando você estuda ou direciona isso, quem está habilitado para ver a qualidade, né, verificar a qualidade daqueles alimentos que o ser humano vai consumir ou comprar no supermercado, passou por um veterinário. Né? Então, às vezes, o pessoal esquece um pouco essa função do médico veterinário, né? E que é de importância vital justamente para a gente, né, consumir o alimento seguro, né, que a gente fala. E desde o início da produção, né, com o animal, com o abate, a alimentação desse animal, né? E aí depois o produto final que chega na nossa mesa é uma extensão desse cuidado, né? Tudo que pode acontecer com esse alimento no transporte, no armazenamento, né, diz respeito... Na estocagem, no processo de realmente fazer esse alimento, né, cortar esse alimento, a temperatura que é submetido. Né? Então, é que nem você está falando, o serviço começa antes até, na genética do animal. Né? Você trabalhando com cruzamentos genéticos, condição ambiental, o bem-estar animal, né? Porque é justamente o bem-estar que vai trazer uma condição de boa qualidade da carne, associado a outros profissionais, né? O zootecnista, o agrônomo, né? Então, todos têm o seu espaço realmente conjunto para trabalhar e trazer uma boa qualidade do alimento, no caso aí, né? Quando a gente pensa em alimento, né, tradicionalmente você associa a nutrição, por exemplo. Né? Aí eu fico imaginando também os alunos lá da FATEC, a reação deles com essa disciplina. E também uma ótima oportunidade de explicar para eles a maneira correta de trabalhar. Né? E a procedência desse alimento, a sanidade do animal, quer dizer, deve ser uma interação, né, perfeita assim, para contribuir com esse eu até comento, né, que às vezes o pessoal fica, é só veterinário que pode trabalhar em frigorífico, em laticínio. Não. O engenheiro de alimento pode, o nutricionista pode, o agrônomo pode, o zootecnista pode. Pode e deve, né? Porque tem que ter uma equipe. Tem uma equipe. O tecnólogo de alimentos, ele pode trabalhar, né? Então, você tem vários profissionais que realmente podem atuar justamente nessa área. E a disciplina na tecnologia, lá no curso da FATEC, né? A gente justamente procura mostrar isso para os alunos, né? Porque é o que a gente coloca, né? Quem pode cuidar de doença humana? Quem pode cuidar é o médico, o médico que vai tratar. Doença animal é o veterinário. E ele também pode atuar, brecar essa doença animal para passar para o humano, que seria a zoonose. Exato. Então, através da inspeção de carnes, inspeção de leite, é justamente aí que nós vamos conseguir barrar justamente essa passagem da doença, né, do animal ou do produto do alimento para o consumidor. E aí a gente acaba mostrando isso para os alunos da FATEC, a tecnologia, a transformação do músculo em carne, né, porque antes de abater é músculo. Né? Depois que você teve uma cadeia de frio, um processo enzimático que atuou, né? A quebra da estrutura de todas as fibras musculares, né? Ela se transformou em carne. Né? Então, é isso que a gente acaba falando. Então, quando a gente ouve aquela história no mercado, maturação da carne, a gente pode falar, né? É lógico que você teve um processo tecnológico de um determinado tempo para aquela carne ter atuação das enzimas e quebrar toda a estrutura. Até mesmo começa no abate isso, não começa no abate, no pré-abate, né? Que a gente fala. Então, por exemplo, como é que eu vou abater, né? Eu até comparo animais de produção com potencial econômico com animal de estimação. Sim. Né? Qual a diferença que tem o animal de estimação do animal que vai nos servir como alimento? Se a gente for analisar, nenhuma. Né? A única diferença é que ele não tem uma proximidade com a gente. Sim. Porque, né, vamos comentar assim, de repente, às vezes até eu comento com os alunos, nós temos coragem de comer cachorro? Não, alguns países do mundo têm esse costume, né? Aí é cultural. É igual o cavalo, né? Igual cavalo também o é uma coisa que para nós, eu sei que no Brasil já tem. Já existe, mas não é legal, né? É ilegal. Não existe já alguns abatedouros frigoríficos com inspeção federal que tem a capacidade de abate para exportação. Equino. E para nós isso é assim, assustador. A região do Nordeste, né? Eles têm hábito de consumo, né? De carne de equino. E a Europa também consome, né? Carne de equino.
né? Então, o que a gente até comenta, por exemplo, qual é a diferença do animal com potencial econômico de um cachorro, de um gato que você tem em casa? Né? Se a gente analisar... Friamente falando? Friamente falando, vamos falar, nenhuma. Mas agora, por exemplo, se eu pegar um bezerrinho para corte e eu cuidar dele desde pequenininho até ele chegar na idade adulta, nunca que você vai pedir, lá, a hora que ele atingir o ponto ideal do abate, você vai falar assim, ó, vamos abatê-lo para nós comermos a carne dele. Exato. Não vai. Então, aí entra o aspecto sentimental, né? Então, não é porque são animais com potencial econômico, vamos tratar de qualquer jeito, porque claro. vai interferir não só no sofrimento do animal, como na qualidade da carne. Né? Então, aí a gente fala assim, eu até também pergunto, os cachorros que fazem banho, tosa, pergunta para o seu cachorro se ele gosta de tomar banho e fazer tosa. Passar perfume, né? passar esmalte na unha. Então, você tem alguns aspectos que acredito que nós não podemos também mudar as características do animal, extrapolar. Né? Eu acho que, lógico, você tratar na saúde do animal, a higiene, a limpeza, é importante, mas não tentar trazer como um similar ao humanizar, humano. né? Que a gente fala. Humanizar. Então, eu acho que aí a gente precisa começar a rever, né, determinados conceitos. Né, com relação a você ter um animal de estimação. Sim. Né? Então, assim, o animal também de grande porte ou de consumo é a mesma coisa. Né? Se eu vou batê-lo, ele vai sentir dor, ele vai ter um hematoma, ele vai ter um prejuízo. Né? Então, às vezes eu falo nas minhas aulas e palestras justamente isso. Você tem um período aí de 24 meses, 36 meses para criar esse animal, deixar ele em ponto ideal para o abate. No momento que você vai embarcar no caminhão, algum deslize que você tem, esse animal pode ter uma fratura, porque ele enfiou a pata em um vão ali entre o caminhão e a rampa, né? Ou ele entrou na cerca pelo estresse daquele movimento dos colaboradores para colocá-lo dentro do caminhão. Então, exemplo, quer dizer, você gastou 3 anos para pôr esse animal a ponto e você perdeu ali. E aí, ali coloca em xeque todo o trabalho. Todo o trabalho, você perdeu todo o trabalho. Aí acontece o quê? Vamos pôr no caminhão para ir para o frigorífico. O frigorífico não recebe esse animal, ele não vai receber. Então, muitas vezes, ainda nós temos o quê? O consumo de carne clandestina no país. Que aí, com certeza, temos algum outro contato que aí você faz o abate na pangola, né, que a gente fala, ou abate clandestino. E que aí é o grande perigo, né, para justamente você contaminar essa carne, né, e trazer o que é um problema de doença para a pessoa que vai consumir. Sem contar também uma outra questão muito nova, mas que a gente já começa a entender, é a questão do meio ambiente. Do meio ambiente. Que aí o médico veterinário também atua. Atua justamente na gestão ambiental, né? Então, a parte de resíduos, né, de produtos de origem animal, como você trabalhar justamente nessa área de impacto ambiental. Vamos produzir carne, leite? Vamos. Temos um impacto ambiental em relação a isso? Temos. Como podemos produzir minimizando ou diminuindo justamente esse impacto ambiental? O profissional também, o médico veterinário, ele consegue atuar nessa área também. Olha, é realmente impressionante, né? E é muito curioso também, porque assim a gente começa a notar a dimensão desse trabalho e a importância, certamente. Doutora, eu vou chamar um intervalo aqui rapidinho para ouvirmos a palavra do aluno. Pois não. Né? Porque agora é a vez de ouvirmos essa expectativa, a motivação de quem está lá sonhando com uma carreira, né, de sucesso. E a gente torce para que isso aconteça mesmo. Vamos ver quem participa hoje. Vamos lá. Eu vim da região de Porangaba, perto da próxima região de Botucatu. Bom, eu escolhi medicina veterinária porque desde pequeno tenho fazendas, sítios e mexo com animais e gosto de animais de grande porte. Já possuo uma graduação, que é a zootecnia, e escolhi veterinária para poder me aprimorar, me tornar um profissional mais completo. Escolhi animal devido à sua história, já conhecia, corpo docente, a estrutura da faculdade é excelente. A palavra do aluno, porque assim já demonstra um comprometimento, não é, com a escolha que eles fizeram, né? Então, voltando ao tema, né, bem-estar animal, nós podemos até colocar 2 situações, né, como no ser humano também acontece. Nós temos um fator de estresse, né, que é um estresse natural no dia a dia que o humano passa, que nós, né, passamos, né, então estresse de pagar conta, estresse de levar um susto, estresse com alguma doença. Então, isso são estresses naturais que nós passamos. O animal, ele também passa por estresse e que a questão fisiológica, o próprio organismo dele consegue reagir,
contra isso daí. Tá? O que acontece, um exemplo, quando a gente embarca um animal, né, na propriedade, na empresa rural, no caminhão para ir até o frigorífico, o que acontece? O animal nunca andou de caminhão, ele não sabe o que é um caminhão. Né? Então, para ele... Aquela movimentação, ele já começa a achar alguma coisa estranha ali, né? Começa a sentir uma grande diferença. Então, para você, hoje, já começa a trabalhar na fazenda com o bem-estar. Então, hoje você tem unidades frigoríficas, né, que existe uma equipe que trabalha com o bem-estar na fazenda. Então, vão os profissionais habilitados, vão até a propriedade e faz modificações na estrutura da fazenda para trabalhar com bem-estar no manejo do animal já na fazenda. E aí, embarca esse animal. O motorista, ele tem que ter um treinamento. Né? Até a gente brinca, né? Quando a gente está no circular ou em algum veículo muito carregado, né? Que o motorista não toma um cuidado para passar em uma lombada, ou um buraco, ou uma curva, né? A gente fala, poxa, né? Tá carregando o quê aí? Pensa que está transportando o quê, né? Está transportando o quê? Então, assim, a mesma sensação que nós temos dentro de um veículo, quando não estamos dirigindo, é o que os animais sentem dentro de um caminhão. Né? Então, se o motorista fizer uma curva muito brusca, com certeza esse caminhão vai tombar. E muitas vezes a gente vê em rodovias, né, acidentes que ocorrem. Esses dias aconteceu com suínos, inclusive. Com suíno, próximo a São Paulo, né? E o tempo que ficou, praticamente, acho que 16 horas o caminhão, os animais sofrendo, com sede. Aí alguns ativistas começaram a juntar dinheiro, né, para recuperar ali os animais. Colocarem, né, num sítio lá para acabar de cuidar desses animais. Então, o que a gente fala então assim, ele está acostumado a ser criado no ambiente dele natural, que é o pasto, né, é o campo, e aí você coloca no caminhão. Ele vai chegar numa indústria que ele nunca foi visitar um frigorífico. Né? E aí tem odores diferentes, ou seja, cheiros diferentes, barulhos diferentes. Né? Esse animal desce, a primeira coisa a fazer é os funcionários, né, os colaboradores, colocarem ele em um curral. E aí, não é que é engraçado, mas assim, é bem notório quando os animais acabam de entrar e eles vão diretamente para o coxo, para o bebedouro tomar água. Né? E é aquela coisa que eu faço um comparativo até com o ser humano. Quando você leva um susto, ou toma um susto, alguma coisa, a primeira pergunta que te fazem é o quê? Você quer um copo d'água? Né? Então, os animais, pelo estresse que passaram, eles têm acesso à água. Aí eles vão ficando mais tranquilos. E aí eu tenho um período, né, de descanso para ele ficar lá antes de eu abater esses animais, certo? Para repor, né, um fator de energia do músculo que ele consumiu durante todo o transporte, durante o estresse que ele passou, que a gente chama de glicogênio, né, que depois é convertido em ATP e a fonte de energia para o músculo, que eu tenho que ter essa reserva, porque depois que essa carcaça estiver na câmara fria, ela vai precisar dessa energia para transformar o músculo em carne. Né? Então, daí a importância de eu dar um descanso para esse animal. Né? Então, eu dou um descanso, uma dieta hídrica, então ele pode tomar água, mas eu não posso dar comida nesse período, porque também entra uma questão higiênica aí, para a hora que eu for eviscerar esse animal, né? Ou seja, abri-lo, né, dentro do abate, e não ter o risco de contaminar a carcaça. Né? Aí, um exemplo, passado isso, está liberado. Aí encaminhamos esse animal para o box de insensibilização. Antes tem um banho, né, com água clorada, sob pressão. Então eu limpo a pele desse animal para não contaminar a fábrica. E aí vem a etapa que a gente justamente, né, a maioria das pessoas, né, ficam, vamos falar dessa forma, com dó, né, que é a forma de insensibilizar. Então, nós temos que promover, né, uma insensibilização, ou seja, esse animal ele não pode sentir dor no momento da sangria e, posteriormente, as outras operações dentro do abate. Mas tudo isso pensando na qualidade da carne, né? Então, quando às vezes a gente hoje, pelo menos deveria ser assim, ele não sente dor? Ele não pode sentir dor, em momento algum. Quando nós exportamos carne, né, para a União Europeia... Como que é feito, então? É uma anestesia? Não. É uma contusão no cérebro do animal, né? Como se nós promovêssemos uma inconsciência. Entendi. Ou seja, ele vai ficar inconsciente, um coma. Entendi. Vamos falar, induzido. Né? Um coma induzido, né? Mas o que? Através de um impacto mecânico, sim, tá? Né? Que é uma pistola pneumática que a gente fala, que perfura justamente a cabeça do animal e ele entra em inconsciência, então ele não vai sentir nada. Na sequência eu faço a sangria, então ele vai morrer na sangria. Entendi. Eu fiz a insensibilização, mas ele morre na sangria, né? Então, quando você exporta para países de primeiro mundo,
existe uma auditoria justamente para ver as características de bem-estar na insensibilização. Sim. Então, são sinais vitais que o técnico ele verifica, né? Olha, esse animal não está bem sensibilizado, vamos corrigir isso. Pode ser a pistola pneumática, o funcionário às vezes pode estar cansado, vamos trocar, o que está acontecendo, vamos verificar, vamos identificar a causa, porque não pode, o animal de forma alguma é contra as regras de bem-estar, você submeter o animal a um sofrimento, mesmo na hora assim, mais triste ali, né, que a gente poderia falar, que ele sinta dor, né? Porque às vezes o pessoal pensa, vai morrer mesmo, então abate de qualquer jeito. Não, a gente tem que pensar na vida do animal e na qualidade da carne. Então, esses aspectos são importantes, justamente você ter o profissional habilitado para justamente cobrar nesse momento aí as características de bem-estar. Né? Isso é muito cultural mesmo, né? Porque dependendo da região, ou hoje, obviamente, com a industrialização, mecanização, é tudo assim muito mais dinâmico e tal, né? Parece até mais frio, mas essa necessidade e esse cuidado é realmente surpreendente. É bom que a gente saiba disso, né? E em alguns povos também, culturalmente, existe até um agradecimento, né? Ao animal, né? Por ele te trazer a fonte de alimentação. Então, quer dizer, guardadas as proporções, esse respeito significa a mesma coisa. Eu prefiro pensar assim, né? Sim. Porque, como o professor está falando, já que vai morrer, então que seja de qualquer jeito. Não. Né? Então, é um mínimo de respeito, né? Que a gente pode submeter aquele animal para eles nos servir como fonte de alimento. Faz muito sentido. E é o que a gente fala, às vezes as pessoas que não consomem carne, né? Isso é fato, isso é mostrado em artigo, que tem a biodisponibilidade de alguns componentes da carne, né? Muitas vezes você não encontra, às vezes, em vegetais, né? Então, há uma necessidade justamente dessa proteína animal, né? Nós ingerirmos. É lógico que se você ingerir de uma forma absurda, ela vai te fazer mal. Equilíbrio, né? Então, assim, tudo na vida, né? Nós temos que ter um equilíbrio aí, né? Se você ingerir água em um volume grande, ela vai te fazer mal também. Né? Então, assim, é o que a gente às vezes tem que analisar. E o que nós temos que fazer é tentar barrar o abate clandestino. Sim. Porque esse sim, né, traz um risco para a saúde pública, que são doenças, né, que ou seja, zoonoses, maus tratos ao animal, não é? Então, muitas vezes, usa-se marretas, sempre aparecem machados, né, nem sensibiliza, corta. E aí a gente está falando do gado, né, do bovino. E quando a gente pensa também no suíno, porque sempre tem também um mito relacionado à carne suína, né? Porque o risco de contaminação, tem gente que não come, que está muito associada à sujeira. A questão cultural, religiosa, né? Também, e outra, mas também o ambiente. Né? Até um certo tempo, ou até hoje ainda é assim, né? A pessoa tem lá uma chácara, cria ali num lugar, joga o resto de comida, que ele não se alimenta de uma ração apropriada. Hoje, a carne suína passa por esse processo mecanizado, industrializado, as condições são totalmente diferentes. Totalmente. No caso de suínos e aves, né, a gente fala que a indústria avícola e a suinícola ela está muito avançada também, né, e muito tecnificada. Né? No entanto que o pessoal às vezes fala assim, o bom era aquele suíno que a minha avó criava, que era o caipira, que tinha sabor. Não, o que tinha sabor era a gordura. Como você trabalhou com cruzamentos industriais, você o quê? Diminuiu a gordura, justamente na carne. Então, perde sabor. É que nem eu falo, se você tomar um leite integral ou um leite desnatado, é a mesma coisa. Colocou água no leite. Não, você só tirou a gordura. Então, é essa a diferença. O que dá sabor vai ser a gordura. Não é? Então, o que acontece? Hoje, os animais, aves e suínos, consomem ração de grãos, aí 70% são grãos na ração, de altíssima qualidade. Então, eles chegam até a disputar, vamos falar dessa forma, com o ser humano, a parte de grãos. Né? Então, assim, é uma proteína de animal cara, né, para se produzir e a gente não pode desperdiçar. Né? Então, isso daí é interessante a gente até frisar, o que você colocou, o suíno, né, comendo lavagem, né? Então, como que aquele suíno... Então, aquilo é maus tratos também, se a gente for analisar. Mas é aquele que tem o sabor, né? Cuidado. Tá, cuidado, porque aí você cai num abate clandestino, cai numa produção de embutido. Chega o fim de ano, a pessoa fala, eu vou encomendar uma leitoa para a família, para todo mundo lá. E aí a gente começa a pensar, como esse animal foi abatido? Que tipo de dieta esse animal teve? Ele teve um controle de vermifugação, vacina? Como é que é o controle, né? Então, eu acho que a gente tem que se preservar com relação ao que a gente ingere. Porque a gente às vezes fala, né? Nós somos o que nós comemos. Então, muitas vezes, vários problemas de saúde, né, ou entéricos, né, gastroentéricos,
nós podemos minimizar com o tipo de consumo aí. Exatamente. Né? E aí, quando você vai experimentar um prato exótico, a atenção maior ainda. Né? Sei lá, vai experimentar uma proteína diferente, um animal que você nunca comeu, sei lá, né? Certo, também a gente tem que tomar cuidado. De onde carne de isso? caça, né? Que a gente fala. Então, às vezes eu fico vendo, né? Tem pessoas que gostam de caçar, comi isso, comi aquilo. Você começa a observar e fala, poxa, qual que é a vantagem de comer esse tipo de alimento, né? Você está dando um problema ambiental, né? Você está abatendo animais aí da fauna nossa, que isso é por lei proibido. Pois é, não tem necessidade. Se a gente tivesse na época das cavernas, né? Que você precisa pegar qualquer coisa que está se movimentando para você se alimentar, não tem necessidade. Não tem necessidade. Fora isso, o risco de doença que você pode adquirir. Principalmente um animal solto aí. Então a gente tem que ficar atento, né? Justamente para esses detalhes aí, né? E a importância do bem-estar, né? Que a gente tem que falar. Então, como você cuida bem do seu cachorro, vamos pensar de uma forma boa para cuidar bem dos animais de produção econômica que servem como fonte de alimento para nós. E para finalizar, que a gente já está chegando aqui ao fim mesmo, mas o importante é que cada um pode ser um fiscal, não é? A gente pode assegurar né, essa sanidade animal ou o bem-estar do animal quando a gente vê algum tipo de registro, não é? Que o acompanhamento a gente percebe até na embalagem. Isso é um ponto que a gente pode... Né? No caso de carne, você pegar a certificação, né? Se é uma carne oriunda de um abate legalizado, com inspeção federal, com inspeção municipal e estadual. Isso é importante. A população é ciente. Quando você pega a população de primeiro mundo, né, de países de primeiro mundo, quando ela vê notícias né, sobre falta de bem-estar, ela boicota justamente aquele produto daquela indústria. Ela recusa. E realmente ela acaba que a indústria ela tem que se atentar e se corrigir perante a população e até ela conseguir levantar o nome novamente. Essa exigência. Demora, né? Então, assim, o que a gente tem que fazer é isso. Então, o que a gente deve fazer? Hoje a gente sabe que tem várias linguiças caseiras que são produzidas. Qual a origem disso? É abate clandestino. Mas tem uma tradição... e a volta também agora dessa coisa mais artesanal. Né? Então, vamos comer aquilo que é produzido aqui perto, porque no tem todo um discurso. Vamos começar também... cuidado com... A gente tem sim que valorizar a produção regional. Minimizar, isso é uma tendência, mas com profissionalismo. Não é porque é feito aqui ao nosso redor, que pode ser feito de qualquer jeito. Né? Isso vai trazer só problema. Tá certo. Olha, o professor vai ter que voltar aqui outras vezes para a gente dar sequência a essa conversa, porque é muito boa, não é? E trazer esclarecimento, eu acho que é o principal caminho, porque assim a gente conhece, exige, respeita e é respeitado. Tá bom. É o melhor caminho, né, professor, para a gente aprender. Então, queria agradecer né, a oportunidade né, da gente estar participando. Esse bate-papo, né, eu não digo que é mostrar caminhos mesmo, né? E a gente começar a se policiar com relação ao que a gente come, o que a gente ingere, é tomar cuidado justamente com o alimento que a gente come, né? Agradecer ao Fábio, né, à Universidade de Marília, né, que ela proporciona justamente essa divulgação do médico veterinário, né, do profissional, a FATEC, né, que realmente hoje... Mandar um abraço para todo mundo lá, depois FATEC, eles vão poder assistir. Meus alunos, professores, colegas lá, né, da FATEC, e que realmente também a gente tem uma equipe muito boa lá, que a gente atua justamente no ramo, né, de alimentação, né, com outros profissionais, engenheiros de alimento, nutricionistas, biólogos, né, então, e tecnólogos até, ex-alunos nossos hoje já trabalham com a gente lá. E assim, a capacidade é muito desses profissionais, excelente né, do conhecimento dos nossos alunos. É uma referência. Muito bem, muito obrigada mais uma vez, professora. Até a próxima. Obrigada pela oportunidade. E aqui a gente tem que encerrar, mas antes, vamos chamar um evento que vai acontecer bem rapidinho aqui. Nós, na semana que vem, vamos falar sobre o Dia do Médico Veterinário, né? Já parabenizando aqui, professor, pelo dia 9 de setembro, o Dia do Médico Veterinário. E aí um evento que é o segundo fórum sobre abandono e maus tratos dos animais aqui em Marília, né? A gente fala de Marília e fala da região. Ano passado nós acompanhamos o primeiro fórum, o Saúde Animal estará lá também acompanhando essa segunda edição do fórum. E aí tem a programação com participação de autoridades, né? De pessoas ligadas às ONGs aqui da cidade, e muitos assuntos são discutidos, isso tudo depois é documentado, né? Para que a sociedade, de um modo geral, possa se unir e encontrar soluções, né? Para essa realidade que é muito cruel, e a gente tem visto cada vez mais, né, aumentando o número de casos de crueldade contra animais de pequeno, médio, grande porte. Vocês viram aí no anúncio
os cavalos abandonados, maltratados. Então, é um assunto muito sério e como é que a gente pode fazer para encontrar solução e também exigir procedimentos, né, e algo que possa minimizar o sofrimento dos animais. Está aí a programação para quem quiser acompanhar e a gente vai trazendo para você também pelo nosso Facebook e lá no site da Universidade de Marília. Vocês não podem perder, um evento muito interessante. Você tem alguma ideia, alguma sugestão? Não adianta só lamentar. Vamos ajudar a encontrar um jeito de amenizar o sofrimento ou até acabar com essa história, né, de maus tratos. Obrigada pela companhia, uma ótima semana e até o próximo Saúde Animal.